Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez o auge e a queda do Superboy Prime. Tenho vontade de espirrar, velho. Por isso que eu tô falando meio assim. O auge e a queda do Superboy Prime, da origem até Death Metal, do canal Abate Caverna. E lembrando, link do vídeo original na descrição, então vão lá deixar um like, se inscreva no canal Abate Caverna, que eles merecem pelo excelente conteúdo que eles trazem aí pra gente. Fechou, rapaziada? Deixa eu só ver se a webcam tá certa aqui, parece que tá meio torto. Enfim, acho que tá certinho. Se não tiver, não tem problema também não. Vou deixar meu like para aquela fortalecida. Já sou inscrito, o sininho já está ativado. Qualidade full como sempre, rapaziada. E lembrando, né, preciso mandar um salve. Um salve pro Naofumi e o Atani, membro alfa aqui do canal. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Membro alfa aqui do canal. Hoje a dicção da pegada. Bom, vamos lá. 3, 2, 1 e... O auge e a queda do Superboy Prime. Ele já foi considerado uma das maiores ameaças que Gabriel, a o nome Liga da dele, né? Justiça já enfrentou. É o Marcelo. Acabou virando Marcelo é um com você porque eu acompanho bastante ele lá no UiCash. com altas metáforas. E só agora, depois de muitos anos, ele está tendo uma redenção dentro da DC Comics. Ame ou odeie, o Superboy Prime é com certeza um dos personagens que mais gera discussão dentro da DC Comics. E hoje, em mais um episódio de auge e queda dos personagens da DC, a gente vai contar a história completa do Superboy Prime e a gente vai entender como que ele atingiu seu auge ali na metade dos anos 2000 até a sua queda no ostracismo total ali durante os Novos 52. Então assim, ó, roda a abertura e vamos começar. Bora. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Beleza, então, né, vamos contar a história do Superboy Prime. Primeiro assim, ó, chamamos de Superboy Prime porque ele veio da Terra Prime de antes dos Novos 52. Essa Terra é basicamente a nossa Terra, onde de fato existe uma editora chamada DC Comics, que publica histórias do Batman, do Superman e entre outros. Na origem do Superboy, ele também é o Clark Kent, e de fato é um kryptoniano que veio de Krypton antes do planeta dele ser destruído. Contudo, ao contrário da origem clássica do Superman, ele não saiu numa nave e sim foi teletransportado para a Terra. E quando ele chega ali na Terra Prime, ele não ganha os poderes imediatamente. Na verdade, os seus poderes nunca despertaram. Então, o Superboy Prime, que é chamado aqui de Clark Kent ainda, ele não sabe que é kryptoniano. Ele tem uma namorada chamada Lori e vive uma vida normal de adolescente em Smallville. E como esse mundo tem HQs, o Clark Kent acaba gostando das HQs do Superman, pois ele também tem o mesmo nome. Eu lembro disso aí, tô ligado. E isso meio que sempre fez com que o herói favorito do Superboy fosse o Superman. Mas acontece que ele também sofria muito bullying por causa disso. Afinal, ele se chama Clark Kent e mora em Smallville. É muito provável que ele iria sofrer bullying por causa disso mesmo. Numa noite de Dia das Bruxas, em 1985, o Clark e a sua namorada Lori vão até uma festa na praia. Mas o detalhe é que é uma festa fantasia. E o Clark vai vestido de Superman. Ou melhor, Superboy, que é como ele se chama aqui, já que ele ainda é adolescente. Acontece que é naquela noite que o cometa Halley vai passar pelos céus de Smallville. E por uma obra do destino, ao testemunhar aquele cometa, o Clark desperta os seus poderes. Imediatamente que ele descobre os seus poderes, ele se depara com o Superman original da Terra 1, que havia sido teletransportado para essa Terra numa outra história. Eles acabam se juntando, detendo alguns alienígenas, e no final da história, o Superboy Prime é absorvido por um portal cósmico. E a verdade é que toda essa HQ de origem do Superboy Prime, ela foi criada para dar um contexto para uma outra história muito importante, que é justamente a saga Crise nas Infinitas Terras. Essa mega saga tinha como objetivo fundir todas as terras. E bem, a Terra Prime
Prime, ou a Terra Paralela, como era chamada, também era uma dessas terras. E o Superboy Prime acaba testemunhando o fim da sua terra e depois ajuda a própria Liga da Justiça no final da saga. Ele surge na edição 10 e se envolve na luta com um anti-monitor. O Superboy chega até a levar uma rajada na cara, mas consegue sobreviver. No final da saga, como a sua terra tinha sido apagada, os heróis decidem deixar ele, o Alexander Luthor da Terra 3, o Superman e a Lois Lane da Terra 2, numa espécie de dimensão cósmica. E bem, esse foi o primeiro arco do Superboy Prime. Aqui meio que é a origem dele. Durante muitos e muitos anos, a DC nunca quis falar do personagem e o que aconteceu com ele. A gente passou basicamente a década de 90 inteira sem que eles falassem de Superboy mano, o LGB Prime. é muito Até bom, que na mano. metade Sério dos mesmo. anos 2000, a gente teve o evento Crise Infinita, onde ele voltou e sendo um dos principais vilões. E foi aqui que, de fato, o Superboy começou a ser conhecido como Superboy Prime. Em Crise Infinita, Arquivos Secretos, descobrimos que a dimensão onde o Superboy Prime, o Alexander Luthor e o Superman da Terra 2 estão, não passa exatamente tempo. Eles estão presos ali e o único passatempo que eles têm é de lembrar das suas próprias memórias e ver o que está acontecendo na Terra principal da DC. E isso vai meio que corrompendo lentamente o Superboy, pois ele não aguenta mais ficar naquele lugar. Ele também fica com a sensação que o sacrifício que ele fez foi em vão, porque ele observa que os heróis do presente ali naquele momento, eles estão corrompidos. E o Alexander Luthor fica falando na cabeça do Superboy Prime, dizendo que essa terra tá corrompida e que toda a missão deles de fazer uma terra livre, perfeita, ela precisa seguir em frente. Instigado pelo Alexander Luthor, o Superboy perde o controle das suas emoções e faz um soco que rompe o tecido do tempo e espaço. E logo Nossa, depois, eu o lembro Superman desse da soco, Terra velho. 2 também é convencido a destruir o local. Isso acaba quebrando a dimensão onde eles estão e permite que ele saia dali. Mas o preço disso é que várias coisas do universo DC acabaram sendo alteradas. Como, por exemplo, o Jason Todd ser ressuscitado dentro do universo DC. Esse episódio todo ficou conhecido como o soco do Superboy Prime. E até hoje é motivo de deboche porque é uma coisa narrativa muito absurda, mas que de fato aconteceu na história da DC, tá escrito ali, pensaram nisso, foi publicado. Não... Cara, quem olha isso hoje, assim, pra época foi muito, né? Que, como assim, não tem nada a ver. Até não, esquece o que eu ia falar. Eu ia falar que pra hoje tava de boa, porque o Saitama fez a mesma coisa, né, velho, no mangá. Mas eu acho que foi muito mais uma referência. O Saitama referencia tudo, então eu acho que foi muito uma referência, né, a esse momento do Superboy Prime. O soco que o Saitama deu lá que rompeu a barreira ali, o tecido da realidade, enfim. Foi muito louco. Não há mais o que fazer. Enfim, o Alexander Luthor consegue usar a energia instável do local cósmico para aumentar os poderes do Superboy Prime. E ele convence de que é preciso melhorar o mundo e que a Terra está corrompida demais e que chegou a hora de resetar tudo e criar uma nova Terra perfeita. O Superboy Prime, ele se junta ao Alexander Luthor porque lá no fundo ele quer voltar para sua Terra. Ele quer voltar para Lori e ele quer voltar para os seus pais. Então ele meio que acaba caindo nessa armadilha do Alexander Luthor para criar a Terra perfeita, porque ele acredita que essa Terra perfeita teria a Terra Prime. E assim o Superboy fica muito mais poderoso quando ele chega na Terra. Quando ele está ali, ele simplesmente destrói a torre de vigilância da Liga da Justiça na Lua e colide 2 planetas para iniciar uma guerra. Basicamente, Caralho. todos os conflitos que estão acontecendo nesse momento dentro da Crise Infinita são de responsabilidade Superboy é do muito Superboy forte, Prime velho, na moral. e do Alexander Luthor. O Prime passa a ajudar diretamente o Alexander Luthor, que no final das contas é o grande vilão da saga. Juntos, eles conseguem o corpo do Anti-Monitor e levam para uma daquelas torres douradas que apareceram na Crise nas Infinitas Terras. O plano deles é muito simples: recriar o multiverso da DC a partir da energia do Anti-Monitor. E a partir daí, fazer a Terra perfeita. Bem, a Power Girl acaba descobrindo a verdade e ela acaba sendo derrotada pelo Superboy. E o mesmo também acontece com o Caçador de Marte. E bem, é aqui que a gente chega num dos momentos mais emblemáticos do Superboy Prime. E esse é um daqueles momentos que fez muita gente simplesmente odiar o Superboy Prime
mas também fez outras pessoas simplesmente amarem ele. E isso porque ele se incomoda com o fato de existir um Superboy nessa Terra, que é o Connor Kent. E assim, ele vai visitar o Connor em sua casa em Smallville, e isso desencadeia uma super luta entre ele e o Superboy. Temos aqui alguns diálogos muito clássicos, como o Superboy Prime falando que ele é o verdadeiro Superboy. Até o Krypto, o Supercão, entra na luta. Eventualmente, toda a equipe dos Jovens Titãs e da Sociedade da Justiça é chamada ali e acontece uma luta generalizada. E tem muita gente que odeia essa luta justamente porque o Superboy Prime, ele mata vários heróis e com muita facilidade. Caraca. E assim, ó, são páginas bem violentas. O Prime justifica as suas ações falando que tudo aquilo foi sem querer e que ele não queria matar aquelas pessoas. Claro que queria, e durante a luta, ele é surpreendido não pelos existe 3 isso de matar flashes sem em querer. naquele momento. E Quer dizer, eles não nesse o puxam contexto pra aqui, né? dentro da força da aceleração. E com a ajuda surpresa do Barry Allen, que aparece ali do nada, eles meio que conseguem puxar o Superboy Prime pra dentro da força da aceleração e ele acaba desaparecendo. E dentro da força da aceleração, o tempo acaba passando um pouco diferente e os Flashes conseguem manter o Superboy Prime preso por muito tempo. Mas eventualmente ele acaba saindo dali. Apenas algumas horas passam na Terra principal, mas nessa coisa da força da aceleração, vários anos se passam. O próprio Bart Allen, que era um adolescente, reaparece como adulto aqui. E quando ele volta, ele revela que o Superboy Prime conseguiu escapar e que agora está utilizando uma nova armadura. E aqui, esse daqui é o momento. O auge do Superboy Prime. Afinal, a gente tem que justificar o título do vídeo. É exatamente no momento que ele ganha a sua super armadura que ele se torna o grande vilão dessa saga, e a gente vai para as últimas 2 edições como é que do ele Crise ganha essa Infinita, super armadura? com ele sendo a grande ameaça. Então assim, ó, nesse momento o Superboy Prime é uma ameaça nível anti-monitor / Darkseid. Ele é muito poderoso nesse momento e a sua própria popularidade alcançou o ápice aqui, justamente por causa desse roteiro. É revelado que ele conseguiu escapar da força da aceleração graças à sua nova armadura, que aumenta os seus poderes e armazena a energia do Sol amarelo. Quando o Prime retorna, ele imediatamente encara o Adão Negro e vence. E logo depois, ele começa a discutir com o próprio Alexander Luthor. E isso acontece porque no meio tempo que ele estava desaparecido, o Alexander Luthor executou seu plano em escala máxima. E ele começou a expandir o universo da DC para voltar a ser um multiverso. Inclusive, nesse momento, tem um negócio muito louco, as pessoas olham para cima e tem 50 mil terras ao lado delas, elas conseguem observar tudo. É um negócio muito insano. O problema é que o Prime quer voltar para sua terra, só que isso não é mais possível. O próprio Alexander Luthor diz que fundamentalmente o Prime está diferente, e isso impossibilita que ele volte para a Terra Prime. E assim, o Superboy Prime meio que começa a ficar fora de controle, e ele quer que a Terra perfeita que o Luthor está fazendo seja a sua própria Terra, a Terra Prime. Mas ele logo é interrompido pela Liga da Justiça, que está ali tentando desativar aquela torre dourada que está possibilitando toda a criação do multiverso pelo Alexander Luthor. Sim, eu sei, é confuso, mas isso não chega nem a 10% da confusão que é a crise final. Enfim, acontece uma nova luta dele com os heróis, e ele quase mata o Asa Noturna, mas o Superboy Connor o impede. A luta fica totalmente fora de controle, e o Prime se irrita demais com o Connor, e usa toda a sua força. O Connor realiza um grande ato de sacrifício e empurra o Superboy Prime até a Torre Dourada do Anti-Monitor, e isso a acaba destruindo no processo. O Superboy Connor salva o universo e cancela a criação do multiverso pelo Alexander Luthor, e assim a gente retorna para a existência de apenas uma única Terra. Mas infelizmente o Superboy Connor acaba morrendo no processo. E bem, o Superboy Prime consegue sobreviver a isso. Como a expansão multiversal foi cancelada, o Prime fica pé da vida com isso.
pois agora ele não tem mais como voltar para Terra Prime. E ele meio que entra no modo Berserk e começa a atacar todos os heróis da Liga. O Prime luta com Bart Allen, Caçador de Marte, mas o seu grande objetivo agora é de destruir o universo e iniciar um novo universo ao seu Caraca, modo. E velho. assim, É uma ele destruição de abandona a universo, Terra criação de universo. E parte em direção a Oa, que é o berço do universo da DC. E no caminho até lá, ele enfrenta a tropa dos Lanternas Verde e simplesmente vence com a maior facilidade. Caralho, o Superboy véio. Prime, nesse momento, de fato, tá no seu Muito auge de força. foda, véio. Porque ele mata vários Lanternas Verdes Caralho. aqui. Na verdade, ele não tem a menor dificuldade em passar pela linha verde dos Lanterna Verde. Ele passa como se não fosse nada. No meio da luta, os Supermans da Terra 1 e da Terra 2 se juntam para enfrentar o Superboy Prime. E é aqui que acontece a batalha final da saga Crise Infinita. Tem um momento que eles jogam o Superboy Prime nos restos de Krypton, que é onde tá cheio de kryptonita. Mas acontece que a kryptonita não afeta ele. E isso porque o próprio roteiro explica que a única kryptonita que enfraquece um Superman é a kryptonita do seu universo. Porque a kryptonita, pra quem não sabe, é o resto de Krypton que foi modificada por causa da explosão e que acaba sendo radioativa pro Superman. Só que assim, a kryptonita pra enfraquecer o Superman tem que ser a kryptonita daquele Superman. E como aquela Krypton não é a Krypton do Superboy Prime, não tem nenhum efeito sobre ele. Enfim, isso é só uma das coisas roubadas que o Superboy Prime tem. Ele não é fraco contra a Kryptonita. Por sorte, com o esforço dos dois Supermans, eles conseguem jogar o Superboy no Sol Vermelho e assim destruir a armadura de Sol dele. O Superman da Terra 1 enfrenta o Prime no planeta Mobo, que é aquele planeta consciente que também é uma Lanterna Verde. Contudo, durante a luta, ele acaba sendo afetado pelas Kryptonitas que caíram do céu. E aqui acontece todo um diálogo sobre o significado de ser Superman e como que o Prime não entendeu nada sobre isso. Eu já tô confuso. Quem é quem aí, velho? Muito boa do Superman retirando o símbolo S do peito dele. No final, apesar do Superman da Terra 2 agora eu sei. morrer, Tirou o S, Superman agora eu da sei quem é Terra quem. 1 consegue vencer o Prime. E a tropa dos Lanternas Verdes prendem o Prime, onde ele promete um dia sair dali e até desenha o símbolo do S diretamente no peito dele. E aqui foi o auge do Superboy Prime. A partir desse momento, ele vai caindo, o roteiro vai sempre exagerando a participação dele, e vocês vão ver que a história dele tá muito longe de terminar. Na história dos Lanternas Verdes, é revelado que o Prime matou 32 Lanternas Verdes. Durante a invasão da tropa do Sinestro a Oa, o Prime é resgatado de lá e ele meio que se torna um dos novos seguidores do Anti-Monitor, que sim, havia retornado aqui nessa saga. O Prime coloca esse novo traje e não usa mais o símbolo do Superman. Contudo, ele pede para ser chamado de Superman Prime. E aqui eu acho que os escritores perceberam que o Superboy Prime, ele não era mais um garoto e precisava ser chamado de Superman Prime. E você começa a perceber também que eles estão ficando um pouco sem ideias do que fazer com o personagem. Isso daqui me lembra muito o que aconteceu com o Batman McKee na década seguinte. Porque o Batman McKee, quando ele surgiu, ele foi extremamente popular, todo mundo queria fazer história com ele, e a DC Comics enfiou umas 10 histórias seguidas do Batman McKee. Nos anos 2000 foi exatamente isso que aconteceu com o Superboy Prime. Ele saía de uma saga e ia pra outra, e ele era sempre o super vilão. Com essa nova aparência, ele vai até a Terra, onde novamente enfrenta os Jovens Titãs e a Liga da Justiça. Durante a luta, ele simplesmente humilha novamente os heróis. Quando o Superman e companhia aparecem, ele acaba perdendo o duelo, mas consegue se recuperar quando o Sol Amarelo nasce ali. Ele fica com a sua nova roupa toda rasgada e com isso retira ela e ele mostra com orgulho o S na sua pele. E aqui até tem um negócio meio absurdo que ele fica falando que tá esperando o Sol nascer para receber a energia do Sol Amarelo para ganhar seus novos poderes. E tipo assim, isso não faz sentido, porque para ele chegar na Terra, ele passou pelo espaço e provavelmente ele passou pelo Sol. E provavelmente daí ele ia receber uma carga do Sol Amarelo para recuperar seus poderes. É verdade. Não faz sentido, mas escreveram isso daí, né? E bem, nesse momento é importante entender que o Superboy Prime, ele se aliou ao Anti-Monitor porque ele quer se vingar do próprio Anti-Monitor. Ele apenas aceitou esse acordo para conseguir se recuperar e ganhar forças. Quando o Anti-Monitor invade a Terra, o Superboy Prime também está ali e lutando ao lado dele. E aqui ele ganha de vários Lanternas Verdes,
mas na verdade era tudo fachada. Ele estava realmente esperando o anti-monitor ficar enfraquecido, e é exatamente isso que acontece. Na hora certa, o Prime aparece e desmonta o anti-monitor para em seguida arremessá-lo para o espaço. E todo esse ódio em cima do anti-monitor é porque o anti-monitor lá em Crise nas Infinitas Terras fez aquele negócio com o multiverso, né? Tá ligado? Prime. E bem, logo em seguida de despachar o anti-monitor, o Prime continua lutando com os heróis. E ele se depara com um Guardião Lanterna, que meio que se sacrifica para tentar matar o Prime. E tipo, até uma imagem bem impactante essa que o Superboy Prime acaba desaparecendo, mas na verdade ele não morre. É dito que o corpo dele pode até não ter sobrevivido ali, mas ele acabou sendo movido pro fluxo do tempo da DC. E aqui de novo a gente sai de uma saga envolvendo o Superboy Prime e a gente vai para outra saga envolvendo o Superboy Prime. E dessa vez é no Crise Final. Nessa mega saga que teve toda uma preparação de terreno, a gente teve um pré-evento chamado de Contagem Regressiva. E nela podemos ver que o Superboy Prime está tramando novamente. Pois nesse momento já existia de volta todo o multiverso da DC e o Superboy Prime agora está procurando pela sua própria Terra Prime. Mas... Cara, assim, eu não sabia que o Superboy Prime era um vilão. Eu sempre enxerguei ele, e tudo bem que esse aqui, existem vários, né, é um multiverso e tal, existem vários, mas cara, eu não sabia que um deles era vilão, assim. Então, talvez poderia até ter uma saga onde ele era, pô, do mal ali, só que depois ele se recuperou, voltou a ficar do bem de novo, tá ligado? O que acontece com algumas pessoas, tipo Injustice, não sei como é que termina Injustice, mas tipo assim, o Superman fica meio do mal, aí depois ele volta a ser do bem de novo, né, velho? Foi só uma queda ali que ele teve uma recaída, né? Mas não, cara, o cara é vilão, perde, volta a ser vilão, perde, volta a ser vilão, lição de moral não funciona com ele, ele é um desgraçado mesmo, velho. O Superman Prime agora, né? Caraca, mano, eu não sabia disso, eu sempre cheguei o Superboy como aquele cara bonzinho e tal, um cara muito forte realmente, mas que ele fazia as coisas pelo bem. Ele tinha um grupinho dele ali, né, velho, os jovens Prime, enfim, sei lá, não lembro o nome do grupo dele. Então, é interessante saber essa história dele aqui. Esse lado ruim dele, eu não sabia. Mas ele percebe que tem algo diferente. Ele vai vagando terra por terra e inclusive matando outros como ele. O Prime, nesse momento, continua sendo chamado de Superman Prime e ele até usa aquela roupa que o Superman usou quando ele voltou à vida. É nesse momento também que o Prime mata vários heróis de outros universos, como o Superman Zod, a Mulher Maravilha Dana Troy e o Batman Jason Todd. Ele inclusive sequestra o Mr. Mxyzptlk e obriga ele a recriar a Terra Prime. Essa parte do countdown para a crise final é uma loucura só, uma insanidade, e eles estavam muito pelo massa velho do Superboy Prime. No final dessa saga, o Prime acaba tendo que lutar com um cara chamado de Monarch. E nessa luta, ele é meio que jogado pro fluxo do tempo, onde ele é encontrado vagando por ali pelo Time Trapper. E assim, ele é jogado pro futuro. E a partir daqui se inicia uma nova saga com ele, mas dessa vez com a legião dos super-heróis, chamada de Três Mundos. E assim, a gente teve uma outra saga envolvendo o Superboy Prime logo na sequência. Não é à toa que ali nos anos 2000 todo mundo odiava o Superboy Prime. O cara só era usado em Mega Saga pra ser o vilão e as suas motivações nunca eram bem feitas. No futuro, o Prime fica muito brabo ao descobrir que ele meio que virou um vilão de segundo escalão ao visitar o Museu do Superman. Pra piorar, é dito que ele foi apenas uma pequena ameaça e que os heróis conseguiram lidar com ele ali. E, obviamente, isso afeta bastante o ego do Superboy Prime. E bem, assim, ó, essa saga da Legião dos Super-Heróis é extremamente confusa e complexa. Mas, basicamente, existem dois vilões nessa história, sendo que um deles é o Time Trapper, que logo depois é revelado que ele também é o Superboy Prime. Portanto, nesse momento da história, existem dois Superboys Prime, um que está no presente e outro que está no futuro. Olha, eu disse que era confuso. Entenderam porque eu falei que esse é o momento da queda? Mas eu não entendi ali, aquele Superboy Prime, parece que ele usa magia, parece um mago, né, velho? Sei lá. Superboy Prime? Pra derrotar essa avalanche de Superboys Prime, os heróis da Legião conseguem mandar o Prime do futuro para o passado.
onde ele se depara com o Prime do presente. E como o ego do Prime do presente não permitiria existir mais de um Prime, eles acabam lutando entre si. E isso daqui é um negócio totalmente sem noção. Quando eles se enfrentam e acabam tocando entre si, temos um distúrbio temporal e literalmente o Prime se desfaz como o desenho que ele foi feito. Isso daqui é bem meta. E no final da história é revelado que o Prime sobreviveu, mas ele acabou parando finalmente em sua casa na Terra Prime para morar com seus pais. No final mais meta de todos os tempos da DC, Caraca. o Superboy fica na nossa Terra e vira um fã da DC frustrado com as histórias da DC. E ele posta coisas nos fóruns de internet da DC. Obviamente sempre reclamando. Cara, isso daqui foi a coisa mais meta que a DC já fez. E foi um final bem criativo que eu acabo gostando bastante. Mas, obviamente, a DC não parou por aí. E ela não conseguiu se segurar e trouxe de volta o Superboy Prime pra participar das histórias. Nas É HQs criativo, é interessante. Mas sei lá, né, velho? da Adventure Comics, quando estava acontecendo o mega evento Blackest Night, o Superboy Ah. Prime fica lendo essas HQs e Tô esperando ligado. saber por que ele foi deixado de lado nesse mega evento. Ele até vai na loja de quadrinhos para comprar a próxima HQ. Mas vejam só, ele acaba sendo atacado pelo Black Lantern Alexander Luthor. E com esse pequeno encontro, o Prime recupera o seu traje de armadura e os seus poderes. Ele luta com os lanternas e novamente temos algo muito meta, com ele invadindo o escritório da DC Comics. E durante a luta a gente vê várias celebridades que na época escreviam pra DC, como a Gail Simone, o Dan Didio e o Geoff Johns. Quando o Superboy tá lá, ele percebe que ele tá no escritório da DC e ele fica bravo com o próprio Geoff Johns, que era quem tava escrevendo a história. Gente, sério, assim, ó, não dá pra ser mais meta do que isso, né? Mas antes que pudesse acontecer qualquer coisa no quer dizer escritório meta? da DC, os Lanternas levam o Prime de volta Tem pra noção, sua tipo casa. isso? E lá ele quase morre e vira um Lanterna Negro. Mas a sua raiva o faz receber o Anel Vermelho. E em seguida, todos os anéis de alguma forma do espectro das emoções se manifestam no Prime, o que só confirma o quanto que ele é poderoso e instável. Quando ele consegue resolver a situação, ele percebe que a Lori, a sua amada namorada, está ali ao seu lado. Ai, depois de 1 milhão de espirros, estou de volta. Deixa eu só voltar um cadinho aqui. Se manifesta no Prime, caralho. o que só confirma o quanto que ele é poderoso e instável. Quando ele consegue resolver a situação, ele percebe que a Lori, a sua amada namorada, está ali ao seu lado. Mas acontece que ela também é uma lanterna em segredo. E daí esse negócio da Lori meio que fica em stand-by, nunca mais se toca nesse negócio. E a gente vai para a última história do Superboy Prime antes do reboot dos 952. E isso aconteceu numa história dos Jovens Titãs. Essa daqui é basicamente a última história dos Jovens Titãs antes do reboot. O Prime é puxado da terra dele por causa de um vilão chamado Redash. E imediatamente o Prime fica enfurecido por sair da sua terra e vai atrás do Superboy Connor. Ele vai atrás do Superboy Connor porque é uma HQ dos Jovens Titãs, ele tem todo aquele atrito com o Superboy Connor. Não vai atrás do Superman nem nada disso, ele quer saber do Connor. E assim, ó, também só lembrando que o Connor havia sido ressuscitado antes e por isso agora ele tá bem e o próprio Superboy Prime quer se vingar dele de novo. A história fica mais confusa ainda quando aparecem todos os outros Superboys ao longo da história da DC para enfrentar os heróis. Como era a última história antes do reboot, eu acho que o escritor ignorou toda a coerência possível e apostou no massa velho. E até que funcionou, porque essa HQ final é um espetáculo visual bem legal. Até a nova geração de membros dos Jovens Titãs chega ali, e com destaque para o Robin Damian Wayne. No final, o Prime é derrotado e preso em definitivo na Source Wall, onde ele ficaria ali até o fim daquele universo. E é então que inicia os novos 52. E assim, a DC meio que conseguiu colocar o Superboy Prime na geladeira,
porque ela fica vários e vários anos sem tocar no Superboy Prime. E praticamente os 952 inteiro, ninguém falou de Superboy Prime. Mas isso acabou mudando no Rebirth. Com o renascimento, os rumores de que o Prime voltaria estavam fortes. E esses rumores ficaram ainda mais fortes após a saga Metal, que foi quando a Liga da Justiça acabou quebrando a Source Wall, já que na teoria o Superboy Prime deveria estar ali. Contudo, apesar dos rumores, ainda demorou um pouquinho mais para o Superboy Prime aparecer. E ele de fato apareceu nas HQs do Shazam do Rebirth, onde ele estava preso num planeta de monstros e com muita raiva para se vingar. Ele também estava com um S na pele dele. E assim, nunca foi confirmado, mas presume-se que os eventos de Crise Infinita de fato aconteceram nessa Terra após 952. Mas não se sabe exatamente como que ele foi parar aí nesse planeta dos monstros. Até porque vocês vão ver que vai ter uma outra história e vai dizer que ele estava preso na Source Wall, que dá toda uma incoerência e não faz sentido nenhum. Mas enfim, eu tô citando essa história porque ele aparece, mas eu acho que é melhor ignorar essa história do Shazam. Eu me arrisco a dizer que eles fizeram isso só para tentar aumentar as vendas ali das HQs do Shazam. O Prime consegue sair da prisão e decide ir atrás do Billy Batson. E assim, eu lembro que quando ele voltou nessa HQ, muitas pessoas realmente estavam animadas em ver o Superboy Prime de volta, porque era o Superboy Prime, né? Aquela armadura legal dele, ele super mega poderoso, um mega vilão ali aparecendo eu no curto arco personagem da DC, super mega que é um poderoso, contraponto velho. Acho muito forte foda, com o que velho. acontecia Eu no também final ficaria dos anos hypado. 2000, que as pessoas não aguentavam mais ver o Superboy Prime. Então, esse negócio de colocar um personagem na geladeira pra fazer ele voltar uns 5, 10 anos depois, isso de fato funciona, as pessoas ficam com nostalgia do personagem. Enfim, na HQ do Shazam, ele luta com o Shazam e o Adão Negro, mas de fato não tem nada muito relevante aqui. O Prime é derrotado e até com certa facilidade. Mas vocês vão ver que essa história do Shazam meio que não liga com a história seguinte. E eu prefiro ignorar completamente essa história do Shazam, porque é aqui que a gente chega no que eu acho que é a história definitiva do Superboy Prime. E esse foi o momento que a popularidade do Superboy Prime de fato voltou, porque ele ganhou um certo protagonismo numa mega saga e de fato o escritor teve cuidado em desenvolver ele direito nessa história. E o mais irônico disso tudo é que foi na saga mais massa velho que a DC já teve, e foi justamente na saga Death Metal. O Batman que ri e a Perpétua meio que recriam versões alternativas das grandes crises que aconteceram antes no universo DC. E como Crise Infinita foi uma delas, o Prime acabou aparecendo novamente. Nessa versão, o Prime se tornou meio que o salvador da Terra, como ele secretamente sempre desejou em ser. E também nessa história é explicado que de fato ele estava preso na Source Wall e que foi o próprio Batman que ri que se aproximou dele para ele ajudar ele no seu plano. Quando a parede foi destruída pela Liga da Justiça lá na saga Metal, ele ficou vagando no espaço e foi aproximado pelo Batman que ri para fazer a Terra Prime perfeita como ele sempre quis. Ele acaba lutando com a Mulher Maravilha nesse mundo de Crise Infinita, mas a Diana meio que convence o Prime a ir para o lado do bem. E isso funciona pela primeira vez na história. O Prime naquele momento eu lembro, ainda tô lembrando fazendo disso. o famoso soco do Prime que rompe com o tecido do tempo e coloca os heróis de volta à realidade. O problema é que o Batman que ri tinha planejado a traição do Superboy Prime, e quando o Prime ajuda a Diana a carregar o negócio, tudo isso na verdade fazia parte do preparo do Batman que ri. O Superboy Prime nos anos 2000 sempre teve roteirismo, mas superar o roteirismo do Batman que ri, isso daí ele não consegue. Durante a batalha final, o Superboy Prime decide ajudar os heróis contra as versões de Supermans do Dark Multiverse. E aqui temos momentos muito legais do Prime, porque dá pra ver que de alguma forma ele conseguiu superar aquela coisa meio mesquinha dos Superboys. E toda a história final do personagem acontece numa história solo dele, que é o Death Metal Secret Origins. Temos aqui uma recapitulação da história da origem do Prime, que é basicamente mantida a mesma coisa que a original, mas eles reforçam a questão do amor do Prime pela Lori e pelos seus pais. E tudo isso é lembrado para mostrar a evolução do personagem. E agora, na batalha final contra os Supermans do Dark Multiverse,
ele pode finalmente fazer a coisa certa e se redimir. Mas é quando o Prime tá lutando com um Superman do Dark Multiverse que ele percebe que o soco dele pode alterar a própria realidade. E ele pensa em usar esse soco diretamente no Batman que ri. Assim ele sai voando, abandona o campo de batalha e vai direto no Batman que ri. Temos então uma super batalha final do Prime com o Batman que ri e um senhor combate com Muito ótimas foda. ilustrações. Tem até um diálogo muito bom aqui que o Batman que ri diz que o Prime não é muito diferente dele. O que acaba sendo muito irônico, né? Por tudo aquilo que eu falei. Da DC explorar o vilão ao máximo, colocar ele em todas essas mega sagas possíveis, que aconteceu com o Superboy Prime e aconteceu com o Batman que ri. Durante a luta, o Batman que ri tenta fazer com que o Prime se junte a ele. Mas dessa vez, o Prime não sucumbe à corrupção. Ele se recusa a virar o vilão novamente. Ele até poderia ganhar um mundo perfeito como o Batman que ri prometia. Mas nesse mundo, ele não teria os seus pais e a Lori. E assim, ele recusa a oferta e volta a lutar com Batman que ri. Como um último golpe, o Prime executa o seu super soco no vilão. E isso novamente quebra a barreira do tempo e espaço, assim como ele fez em Crise Infinita. O Prime cai depois de uma longa explosão e o Krypto chega nele e percebemos que o Prime morreu. E é então que acontece um negócio muito meta. O Superboy Prime aparece na sua própria Terra Prime, lendo exatamente o mesmo quadrinho. E ali ele é recebido pela Lori. E ao sair na rua, o Prime se questiona se tudo isso realmente aconteceu, ou se ele realmente estava apenas sonhando enquanto lia uma HQ. Ele confessa que não sabe mais. Contudo, sem ele perceber, uma criança avança no meio da rua e está prestes a ser atropelada. É nisso que o Prime vai ao seu resgate e impede que o carro a atropele. Sim, foi tudo real e o Prime, de fato, estava com seus poderes e estava na Terra Prime. E o Prime termina narrando que ele não sabe se a história vai continuar, mas ele acha que seria bom todos darem uma caminhada na rua, terminando a sua última história na DC. Legal, velho, legal. Mano, essa E parte do Death Metal foi foda mesmo, velho. Perfeito do Superboy Prime. Porque Concordo, ele muito conseguiu bom. exatamente tudo que ele queria desde o início. Ter os poderes, ficar com a Lori e ficar com seus pais em Smallville. E esse foi o final perfeito nessa grande história final do Death Metal. Eu particularmente gosto muito dessa história. Porque ele foi herói, foi vilão, foi anti-herói, foi vilão. Ele já passou por tudo dentro da DC. Não há mais o que fazer com o personagem. Então eu acho que essa pequena redenção que ele tem nesse arco é a melhor forma de se despedir do personagem. O Superboy Prime com certeza teve altos e baixos. Mas eu acho que ele termina num momento muito alto. Na minha opinião, a melhor história que ele teve ao longo de todos os anos foi essa do Death Metal. Eu não acompanhei, mas eu nunca mais vou se tocava concordar, no velho, Superboy realmente. Prime. Mas, né, a gente conhece a DC Comics e eu duvido que eles consigam manter o Superboy Prime na geladeira por muito tempo. Certamente ele vai voltar em algum momento e provavelmente ele vai ser o vilão da próxima vez em alguma história aleatória da DC. Porque a gente sabe como que funciona a DC. Enfim, gente, essa foi a história e o auge e a queda e um pouco do auge de novo do Superboy Prime. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito foda, e não deixem de comentar aqui outros nomes pra colocar nesse quadro aqui. Beleza, gente? É isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer! E esse foi o vídeo do auge e a queda do Superboy Prime. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito bom, velho, muito bom. Cara, sensacional. Gostei demais. E lembrando, rapaziada, link do vídeo original na descrição. Vão lá, deixar um like, se inscrevam no canal Abate Caverna, que eles merecem pelo excelente conteúdo que eles trazem aí pra gente. Fechou, rapaziada? Cara, eu nunca fui fã do Superboy Prime, né? Quer dizer, do Superboy, né? Eu nem conhecia essa palavra Prime. Do Superboy em si. Porém, eu sempre tive uma visão dele como um herói... Um heróizinho, tá ligado? Tipo um Jovens Titãs da vida, tá ligado? Eu era aquele carinha que tava ali, mas sem tanto destaque, sem muita importância. Até que anos depois, eu fiquei sabendo desse tal soco do Superboy Prime que destrói a barreira da realidade. Falei, caralho, muito pica. Que até o One Punch Man... Eu não sei se foi uma referência ou não, mas... acredito que sim. O One Punch Man, né, fez atualmente, né, mano, no mangá. Então, eu fiquei sabendo disso, falei, caralho,
Superboy é... Pô, é louca mesmo, né, velho? O cara ameaça nível ômega. A gente tá no vídeo aqui, ó. O bicho é parrudo. E... Cara... Beleza, né? Falei, cara, forte. Até que recentemente, né, com o canal de React agora, eu tô acompanhando essas histórias que vocês têm mandado eu reagir, pedido, né? E, cara, eu tô curtindo muito, achei bem legal toda essa lore do Superboy e tal. Só que até esse vídeo de hoje, eu não sabia que ele era um vilãozão. Eu não sabia que ele tinha um momento de anti-herói, porque a gente viu lá na saga Death Metal, né? Aquele momento dele com a Mulher Maravilha, até ela convencer ele pra ele se juntar ao lado do bem. E lá a gente viu. Mas essas histórias dele, assim, antigas, de que era um vilãozão e tal, eu não tinha nem ideia. Eu nem sabia disso aí, cara. Caraca, então tudo isso que mano, minha mente tá bugada, porque tudo que eu pensava do Superboy... Não, tudo bem que existem vários Superboys, né, também. Só que eu nunca tinha conhecido esse Superboy maligno, velho. E, cara, mano... O Superboy é mais forte do que eu imaginava, velho. O bicho é parrudo. Pelo menos esse vilãozão, né? Ele é muito foda, velho. Meu Deus. Impressionante. Cara, incrível, e eu concordo com... Eu não lembro o nome dele, acho que é Gabriel, né? Enfim, eu concordo que esse acho que foi o melhor final possível, mano. Que final pica. Essa luta dele contra o Batman que ri, cara, o painel também realmente é bem bonito, bem legal. E, mano, o soco do Superboy Prime ali. E eu achei interessante, cara, por mais que seja, né, assim... Meio naquelas, eu achei interessante essa questão dele meio que interagir ali. É como se ele estivesse acompanhando uma história da DC, né? Ele tem a sede da DC lá no universo dele. Enfim, tem aquelas paradas ali, né, mano? Meta, que nem diz o Gabriel. Cara, bem legal. Achei interessante, bem legal. Acho que esse foi o final, né? O melhor final possível. E vamos ver, né? Porque o vídeo é de um ano atrás, né? Então provavelmente não devem ter trago o Superboy Prime de novo, né? Né? Ele ainda deve estar na geladeira. Mas no futuro aí, não tão distante, acredito que ele deve voltar aí. E deve ter seu protagonista. Mas eu não acho que vai ser como vilão, não. Eu acho que ele vai ficar do lado dos mocinhos e... Cara... Eu nunca fui fã dele, mas depois de tudo isso que eu acompanhei... Acho o personagem bem interessante e obviamente eu quero saber muito mais dele, cara. Com certeza. Bem legal. E um dia eu quero ler um HQ dele. Bem massa mesmo. Bom, rapaziada, eu acho que é isso, né? Eu vou ficando por aqui, espero que tenham curtido. Comenta o que vocês acharam. Cara, vocês curtiam o Superboy Prime, assim, o Superboy, enfim. Eu não curtia muito não. E conhecendo melhor o personagem agora, cara, hypei demais o personagem, parece um personagem bem bacana mesmo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, perdão pela crise de espirros ali, velho. Teve um cortezinho, porque, meu Deus do céu, tive que correr pro banheiro que eu tava... Ati atrás de ti, eu tive que correr pro banheiro, velho. Porque, meu Deus do céu, tive que suar o nariz porque o bagulho tá feio. Valeu, rapaziada. Um abraço, valeu, falou, e é nóis, eu fui. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.